Alegria poder cultuar a Deus com vocês. Isso é um privilégio. Vocês veem que eu estou quase bom, não estou? Já estou mancando bem pouquinho. Em nome de Jesus, daqui a pouquinho vou estar 100%. Essa cirurgia tem gerado esse desconforto, mas em nome de Jesus vai estar bom daqui a pouco. O nosso tema anual, põe para quem está em casa também ver, já está aqui nos telões, ele é desconstruindo uma crença, reconstruindo a fé, ou fortalecendo a fé, ou fazendo com que a nossa fé verdadeira seja cada vez mais forte. Esse é o tema do nosso ano. Nós dividimos esse tema em vários meses, em vários subtemas, e o mês de setembro é para que nós tenhamos uma fé mais fortalecida, examinando de perto os fundamentos do cristianismo, aquilo que nós verdadeiramente cremos, e comparando com as narrativas culturais que estão aí fora. O que é a prática cultural aí fora? Nesse domingo, caiu para mim, eu não sei se vocês sabem, essa temática de pregação já está distribuída durante o ano. Então, nós distribuímos também quem vai pregar e o tema que vai pregar para que cumpramos com o nosso objetivo de passar por esse tema de uma maneira bem mais intensa possível. É um tema super lindo, super complexo. Caiu para mim nesse domingo falar sobre a fé cristã, essa que nós temos fortalecido, e as narrativas culturais evangélicas aí fora. Ou seja, um monte de igreja chamada evangélica aí fora não tem colocado os olhos na palavra de Deus e sendo fiel à palavra de Deus, infelizmente. Eu preciso falar isso. Eu não tenho outro evangelho para pregar, senão o evangelho de Jesus Cristo. É o que fazemos disso aqui nesse púlpito, nas escolas bíblicas dominicais e onde quer que nós nós estejamos, inclusive nos grupos pequenos, falamos sobre isso, de pregar a Bíblia e somente a Bíblia. Então nós vamos ler lá em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos, Paulo escreve a Roma, no seu primeiro capítulo, versos 16 e 17. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé comigo, para que leiamos a palavra de Deus. Nós estamos aí no telão, está a revista atualizada, então é dela que eu vou ler. E Paulo diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro alcançou o judeu e agora também alcança o grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Ó Deus, abençoe a palavra dessa noite, que ela venha encher os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. E eu queria falar com você o seguinte: eu quero refletir na noite desse domingo da real relevância do Evangelho, com letra maiúscula, do Evangelho no mundo em tremenda transição e mudanças tão radicais que nós estamos enfrentando. É um mundo em movimento muito drástico e dramático. E a gente sabe que em tempos incertos como esses que nós estamos vivendo, de mudanças tão dramáticas, a gente fica pensando para onde o barco da boa religião tem sido levado. Porque é um tempo que eu tenho falado, é um tempo de ondas, batendo daqui, batendo de lá. O próprio tempo em si torna difícil interpretar as coisas que estão acontecendo. Mais difícil ainda é responder aos desafios que se apresentam diante de nós por conta dessas práticas e narrativas culturais no meio chamado de evangélico. Gente, só um detalhe: o meio chamado evangélico é o que contrapõe ao meio cristão católico romano. Somos todos cristãos. O católico romano, ele tem esse lugar, e a gente foi chamado aí, os protestantes, nós fomos chamados de evangélicos. Então tem esses dois grupos. Então quando eu falar do evangélico, é esse que nós estamos inseridos nele, e que em muitos lugares aí, infelizmente, a cultura
né, chamada evangélica não tem sido centrada na palavra de Deus. Nesse tempo, nós precisamos do bom timoneiro. Nesse barco que bate para lá, nós precisamos do bom timoneiro. Não é de um bom timoneiro, não. Do bom timoneiro, para que ele assuma o nosso barco e nos conduza em segurança no meio dessa tempestade que estamos vivendo. Infelizmente, há muitos barcos por aí à deriva. Não só de congregações, mas de pessoas que foram levados, conduzidos pelos falsos e cruéis timoneiros rumo à assolação. Aqui, esse pessoal, esses falsos timoneiros que levam e os barcos têm se achado à deriva, eles são pessoas sem afeição, gente que não pensa, nem ama o rebanho, pensa somente no próprio umbigo. Por isso eu vou começar o nosso desafio nessa noite aqui, dizendo para você o seguinte: o que não é o verdadeiro evangelho? Para a gente poder prestar atenção nessas narrativas que estão aí fora. Eu vou terminar falando assim, o que é de fato, dentro desse texto que lemos, o que é o verdadeiro evangelho? Esse que Paulo não se envergonha. E que é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Porque vivemos por fé. E o justo vive por fé. Então nós vamos encerrar dessa forma. E eu quero primeiro dizer o seguinte, o que o evangelho não é? Aqui, o evangelho não é um ato mágico de resolução de problemas pessoais. Não vá atrás do evangelho para resolver as suas questões pessoais. Há muita gente dizendo assim, pare de sofrer, venha buscar a sua bênção às 7 horas, às 10 horas, às 12 horas, às 15 horas, às 18 horas, às 20 horas. Vem cá que você vai achar a sua bênção. Promessas de cura que as pessoas veem e os outros são incautos, né? São frágeis na fé, vão atrás dessas chamadas, resolução das causas judiciais, dos problemas familiares, dos relacionamentos. Até parece que confunde com a chamada do mundo de religiões de matriz africanas que dizem assim, vamos trazer o seu amor de volta. E eu, infelizmente, em alguns segmentos evangélicos, parece que se ouve isso. Não, esse não é o verdadeiro evangelho. É claro que as pessoas estão tão cansadas, né, pessoal? E que às vezes elas ouvem isso nos rádios, nas televisões. Ou às vezes ouvem isso de alguma forma. E elas precisam resolver e saem correndo atrás dessas resoluções fáceis e sem lutas. E elas, desorientadas que estão, aceitam muito facilmente as palavras que convencem, hein? De profissionais da fé, treinados para falar e para convencer, para abocanhar mais uma vítima. Eu estou aqui dizendo o que o Evangelho diz. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os cães, Paulo fala. Cuidado com aqueles que são travestidos. Parecem cordeiro, mas são lobos travestidos de cordeiro. Nós devemos lembrar, porque que isso não é evangélico, e o próprio Senhor Jesus nos afirmou que passaríamos por dificuldades, por lutas e por aflições. O próprio Senhor Jesus disse que os pobres estariam conosco até o último dia. O próprio Senhor Jesus disse que sofrimentos fariam parte da nossa existência. Mas ele termina assim, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, confie nele. Deus nunca disse que não passaríamos por tempestades, mas sempre disse que ele estaria conosco nas tempestades. E isso é aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. O presbítero Ronan ora por saúde, quantos estão passando. Natália está passando uma situação difícil, né, Terezinha? Sobrinha de Terezinha. Nós estamos orando de novo, venceu um câncer lá atrás, está com outro agora. E Deus tem permitido, mas permite que a igreja ore, que a igreja se levante e que ela se fortaleça, e que a família se fortaleça. Estão percebendo que essa história de que uma ação mágica, que todos os seus problemas serão resolvidos vindo a Jesus, é uma mentira. Os problemas continuarão, mas aquele que tem Jesus tem a esperança de sair do outro lado
Porque o Evangelho não se propõe a resolver problemas, não se propõe a acabar com a luta, mas propõe estar conosco até o último dia. Jesus estar conosco até o último dia. Não se convençam com essa história aí fora. Outra coisa que o Evangelho também não é aquilo que você quer ouvir. O Evangelho não é aquilo que você procura. O Evangelho é aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Aí o pessoal fala assim, eu quero seguir Jesus. Quer seguir Jesus? Essa bênção que é seguir Jesus, e que eu amo seguir Jesus, que eu tenho alegria de seguir Jesus. Quem quer seguir Jesus? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. E o caminho dele é Gólgota, é autonegação, é entrega. Percebeu? Não é o que você quer ouvir. A Bíblia, quando você ler na Bíblia e falar assim, o manco, o doente, o que tem problema é o sou eu. A Bíblia fala contra nós, para que nós mudemos, sejamos transformados. A Bíblia não é uma caixinha de surpresa. Já viu daquelas que vende nas livrarias evangélicas? Eu acho que ainda vende isso. Muitos anos eu não vou em livraria evangélica. Aí que você puxa assim e tem sempre uma bênção. Aí vira caixinha da sorte. Você vai lá, deixa eu ver o que Deus tem para mim hoje. Não. Não, essa não. Peraí, vou pôr outra. Aí vai tentando até achar uma boa. Até parece que aqueles papagaio que tirava ali essa sorte lá no centro da cidade. Você lembra disso? Os mais antigos lembram disso. Não, vocês não lembram. Aqui, não. A audiência das igrejas tem exigido que os pastores preguem o que eles querem ouvir. A audiência da igreja vai e seleciona. Não, essa mensagem eu não quero ouvir. E vai naquelas. E os falsos profetas estão pregando aquilo que eles querem ouvir. Jesus pregava com firmeza, desafiava as pessoas para mudanças, desafiava as pessoas a não continuarem nos seus pecados, nas suas vidas, fazia com que os próprios poderosos e religiosos, os religiosos poderosos da época, fossem confrontados com suas mentiras e hipocrisias, chamava-os de túmulos caiados, de hipócritas, com veemência. Eles não queriam ouvir isso, queriam matar Jesus, porque ele falava isso. E ainda continuam tentando matar Jesus quando o Evangelho é pregado. Não há como ser cristão e não seguir a Jesus. E Ele nos ensina a falar a verdade e viver a verdade. Outra coisa que o Evangelho também não é, um momento de entretenimento cultural. Eu vou para lá, igual tem shows por aí. Igual o povo vai assistir um show. E aí, a produção cênica, cujo tema pode ser qualquer evento, até mesmo falar de Jesus e de temas bíblicos. E o povo gosta de ir e atender a esses eventos. Uma coisa é você ouvir a palavra de Deus, bem falada, bem exposta, bem explicada, bem aplicada. O que não tem feito sucesso ultimamente, as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. No culto de verdade, onde o Evangelho está, você ora a Deus, canta para Deus, oferta a Deus, enaltece a Deus e fala sobre Deus. Atualmente, em muitos lugares, e me permitam dizer que não são todos, há muita gente séria fazendo do Evangelho algo sério, mas há muitos aí. E isso é profecia. Nos últimos tempos, muitos enganarão. E serão enganados muitos. O diabo até quer tentar enganar aqueles que são os eleitos de Deus. Nesses lugares, estão orando sobre Deus e falando para homens. Cantando sobre Deus e falando de homens. Ofertando para homens e dizendo que é para Deus. Enaltecendo a qualquer coisa e dizendo ser Deus ou a Deus, contando histórias quaisquer, fazendo rir, passando um vídeo, uma peça, um musical. Não que isso seja problema, mas se isso é a única coisa que tem sido visto, é problema.
Eles invertem a mensagem do Evangelho e se esquecem de chorar aos pés de Cristo. Se esquecem de depender totalmente de Cristo, agradecer a graça irresistível de Cristo e enaltecer sem pressa a pessoa de Cristo. Por último, o que não é Evangelho. É uma chamada cultural para ser feliz. E tinha um ex-vereador de Belo Horizonte que criou aquela carinha amarela. Lembra lá? Como é que ele chama? Quem lembra o nome dele, hein? Ninguém? Hein? Isso, como é que é, Mar? Eu não sei o que é Trópia. Wilson Trópia, é um negócio assim, não é? Ele falava assim, você merece ser feliz, e uma carinha amarela. Não, aqui, para, isso é mentira do capeta. Não, você não veio aqui para ser feliz. Isso aqui não é Disneylândia. Você veio aqui com um propósito. Não. Aqui, Jesus foi feliz. Não nos padrões da cultura. O apóstolo Paulo foi feliz, não nos padrões da cultura. O apóstolo Pedro foi feliz, não nos padrões da cultura. Pegou? Esse conceito de felicidade efêmera, frágil, que nós temos visto por aí, é uma mentira. Felicidade é sim ser grato no pão, no café com pão e parar de reclamar da geleia que falta. É agradecer a coisa que você tem e não ficar olhando o que o outro tem. Isso é felicidade. O Senhor já me deu muitas oportunidades, e vocês sabem disso, de visitar alguns países, de algumas regiões desse Brasilzão, onde a fome e a miséria imperam. Continuará até Jesus voltar, tá, gente? A fome e a miséria continuará aí. E quantas vezes, estou me lembrando aqui, quando eu estava em Uganda, no centro de refugiado congolês, onde os congoleses vieram, né, fugindo da guerra e se estabeleceram ali, e o governo de Uganda cedeu para eles um pedaço de terra, e eu fui ali e fiquei ali 15 dias. E vendo os menininhos brigando por uma garrafa vazia de água e fazendo daquilo um carrinho para andar. Felizes. Brincando, felizes. Não, a felicidade que eles estão pondo para vocês é uma ilusão, é uma falácia. Não é ter coisas, é ser. Você só vai encontrar essa felicidade em Jesus. Porque esse mundo hedonista, o mundo que só pensa no seu prazer, não entende o que é ser feliz. Aqui, uma pessoa muito feliz, muito bem-aventurada, é aquela que o Salmo 1, pode pôr aí, tá, Izinha? Aqui cita assim, bem-aventurada é a pessoa que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vocês estão entendendo o que é a pessoa feliz? Põe Salmo 1 para mim. Que vocês estão entendendo o que é importante, a felicidade que é importante? A felicidade não é isso que estão vendendo por aí. Depois a gente olha o Salmo 1. O Evangelho é muito maior do que esses 80, 90 anos, cheio de bens e cheio de coisas. O Evangelho é muito maior do que isso. Nós somos chamados para servir o Rei. Somos seus escravos. Se você não entendeu isso. E o escravo faz aquilo que o seu Senhor deseja. E o Senhor quer que nós sejamos fiéis. Olha para mim, não felizes. Mas Deus tem um monte de mimo conosco. Olha nós aqui, gente. Você vai para casa, vai lanchar. Você vai para casa, vai tomar um banho quente. Você vai para casa, vai deitar numa cama tão gostosa. Pergunta a Ju, todo dia que eu dei na cama, ai, cama boa, Jesus. Vocês estão entendendo? Nós temos mimos de Deus, mas isso não é felicidade. Felicidade é aquilo que está no Sermão do Monte. Uma ética e moral de ponta cabeça. Ama o próximo. Pode tirar, Izinho, que depois nós vamos ler mais. Ama o próximo. Aquele que te persegue. O que te persegue, você ama, ora por ele.
Oh, é isso que é felicidade, só. Eu paro por aqui. Eu quero me deter, porque o evangelho pregado por Paulo, esse que nós lemos que ele não se envergonha, e pelos nossos piedosos pais, que não é um negócio da agora, não. Deus veio ao nosso encontro. Esse é o evangelho. Deus vem. Deus chegou. Deus veio. Ele nos encontra. Ele vem em Cristo. E sua vinda, a vinda de Jesus, olha para mim. Gostem ou não gostem, a vinda de Jesus é maior do que qualquer religião ou pensamento filosófico. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Por isso que somos cristãos, seguimos a Ele. O problema é que essa vinda sobrenatural de Deus ao mundo, anunciada pelas Escrituras Sagradas e por todos, ela tem sido proclamada dentro do contexto da religião. Esse é o problema que nós temos. O Evangelho é lindo, Jesus vem, Deus veio e habitou entre nós. E tem um termo técnico que fala assim, Deus tabernaculando com o homem, ou seja, andou com os homens, se fez tabernáculo no meio de homens e ele usa a nossa vida como tabernáculo. A religião não, a religião somos nós, os homens, querendo buscar a Deus. O evangelho é Deus buscando o homem. Eu sempre reflito sobre essa dificuldade de entender essas veredas evangélicas por aí. E gente tão perturbada, tão perdida num emaranhado de pecado, e nós somos esse tipo de gente, por isso temos que ficar alerta, temos que pedir a Deus muito discernimento, um espírito que revele o bom caminho a seguir e pedir que Ele nos conduza na palavra dEle e só. A minha opinião não tem importância. Então eu quero me deter agora no que o Evangelho de fato é. O que o Evangelho de fato é o orgulho de quem não se envergonha dEle. Ele é Deus que veio e eu não me envergonho. Aqui, Paulo não tinha vergonha de uma pessoa chamada Jesus, nascida em Belém da Judéia, numa situação muito constrangedora para aquela moça Maria, que depois teve que fugir porque os líderes religiosos e políticos da época que queriam matá-lo, ele teve que ficar no Egito muitos anos. A gente acredita muitos anos. Para poder acabar com essa coisa, depois volta e vai morar em Nazaré. E é conhecido hoje como Jesus de Nazaré. Não, ele não tinha vergonha desse Jesus que foi morto em madeiro. Abre para mim, Izinha. Gálatas 3,13. Presta atenção, eu li esse texto, parece domingo passado. Maldito é aquele que foi pendurado em madeiro. Olha lá, Paulo falando assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Isso é Paulo escrevendo. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele não tinha vergonha de um homem maldito. Ele não tinha vergonha da pessoa de Jesus e nem de sua mensagem, o Evangelho. Ele orgulhosamente se autodenominava seguidor de Cristo. Aqueles que estão no caminho. Vocês sabiam disso? Os primeiros cristãos eram conhecidos os do caminho. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Paulo chegou a um ponto, porque Jesus se mostra a ele, e ele muda a vida dele. Trocou tudo que ele tinha para seguir aquele que foi considerado maldito e não tinha orgulho disso, ou não tinha vergonha disso. Ao contrário, ele tinha orgulho do evangelho que transforma, do evangelho que salva, do evangelho que nos encontrou onde nós estávamos. Aqui, Paulo não se envergonhava desse evangelho. Do poder mais extraordinário, tão diferente, um poder de um homem crucificado. E me faz pensar sobre a minha postura. Eu queria que você pensasse sobre a sua. Será que nós temos tido esse mesmo orgulho? O Evangelho? Como teve o nosso irmão do passado? Segunda coisa. O Evangelho tem poder para salvar. Ele dá salvação. Esse eu estou revendo aqui o texto que lemos. O Evangelho que muda a história das pessoas para toda a eternidade. O Evangelho que é o poder de Deus para salvar. Se você não acreditar no Evangelho, presta atenção. Você vai acreditar em qualquer outra coisa e corre o risco
muito grande de traçar uma rota para a sua eternidade muito perigosa. Só um caminho, Jesus Cristo. Nenhuma forma de poder humano pode transformar uma vida à imagem de Cristo, Filho de Deus. E saiba de uma coisa, vocês aqui, e você que está nos assistindo. O nosso objetivo de vida é conhecer a Jesus. Conhecer a Deus e a Jesus, que é a vida eterna. Qualquer outro propósito de vida que você tiver vai levar à destruição da sua alma eternamente. Por isso que eu tenho que entender que esse evangelho que nós vivemos e pregamos tem poder para salvar. Abre para mim lá em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo 2, 4. Essa é um texto que a gente fala assim, o evangelho de Jesus, aqui ó. Deus deseja que todos os homens, todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque se encontrar o evangelho, ele tem poder para salvar. Terceira coisa que o evangelho é. Primeiro que ele é para nós, Deus chegando até nós, é Jesus Cristo, né? Ele é para nós a bênção que nós temos, que transforma. Ele é que salva, mas ele só salva por causa de Jesus, porque a pessoa do evangelho é que muda essa história. Tem vários evangelhos aí fora. Alguns que você já até ouviu falar, mas o evangelho que prega a pessoa de Jesus tem o seu poder para salvar, porque Jesus é quem ele é. Só Jesus Cristo salva. Paulo descobriu nesse texto, e que ele fala isso com clareza, que só Jesus Cristo era o Messias, o verdadeiro Filho de Deus. E lá, quando Jesus estava sendo crucificado, um centurião romano, pela primeira vez na história, reconhece que esse verdadeiramente era Filho de Deus. Um pagão, percebendo todo aquele drama da crucificação. Quando Jesus expira, ele olha e fala assim, e ele estava lá comandando a guarda que executou a Jesus. Ele suspira e fala assim, esse verdadeiramente era Filho de Deus. Paulo liga a sua alma à alma desse homem que é o Evangelho. Paulo se comprometeu com a pessoa chamada Jesus de Nazaré e decidiu proclamar a sua maravilhosa mensagem em todo o mundo. Porque ele entendeu que Jesus era o único Salvador, o admirável, o amoroso. Ele entendeu que Jesus é suficiente para toda nossa salvação. Agora eu quero terminar e falar assim, o que o Evangelho é? O Evangelho é uma vida de fé em fé. Aqui, não dá para você entender, compreender o Evangelho como um todo. O Evangelho não cabe em nossa mente tão limitada. É a mesma coisa colocar Belo Horizonte dentro de Sabará. Não sei porque eu lembrei de Sabará, nós temos sabarenses por aí. Não cabe Belo Horizonte, não cabe você entender isso tudo, mas nós temos que buscar entendê-lo. O poder do Evangelho move a pessoa para caminhar de fé em fé, porque o justo vive por fé. De fé, porque nós começamos pela fé. Jesus nos chama pela fé, é uma fé que Ele mesmo dá. E a fé de fé em fé, a outra fé é que eu tenho que continuar a minha caminhada, obtendo as virtudes de Cristo a cada dia, aprendendo a me santificar, a ser melhor pessoa amanhã do que eu fui hoje. Nessa peregrinação nossa rumo à nossa santificação final em Cristo. Existe uma fé que nos justifica e nos faz santos. Pum! Fiquei santo. Eu sou o Santo Robson, aos olhos de Deus, por causa de Jesus. Mas eu preciso continuar me santificando, e essa é a fé que mantém a minha peregrinação com saúde. A fé é tudo em todos e em tudo. A fé nos ajuda a começar a nossa carreira, a nossa vida com Cristo, e nos ajuda a crescer, progressivamente nos apegar a Cristo. É uma fé crescente, contínua, perseverante, que desemboca na graça divina. Eu quero terminar.
O evangelho não é algumas coisas que eu citei atrás, porque não é mesmo. Mas ele é essas coisas que eu acabei de dizer nessa última parte da nossa reflexão. Porque só Jesus Cristo salva pelo poder do evangelho, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Muitos apelos evangélicos dessa nova era não conhecem o verdadeiro evangelho. Eu sinto muito. E como falsos profetas estão por aí proclamando um evangelho de aparência, de mentira, um evangelho raso e sem vida, que tem alimentado seus desejos vis e muitas vezes cruéis, que buscam seus próprios interesses, aqueles que lideram esses movimentos e aqueles que buscam essas coisas. Devemos rejeitar essa prática evangélica perniciosa, apregoada por muitos segmentos religiosos por aí. Mas, por outro lado, nós precisamos desejar e promover com todas as nossas forças. Promover o Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para salvar. Para que muitos possam experimentá-lo e assim serem alcançados por sua graça. Porque todo aquele que crer, João 3,16, vocês sabem de cor. Muitos sabem de cor. Vamos lá, São Martinho, você sabe de cor? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crer nesse Filho unigênito não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar. Que o Pai nos ajude, irmãos e irmãs, a fazermos isso. Temos discernimento e sabedoria para vivermos e pregarmos a mensagem que verdadeiramente salva, a de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso, ó Pai, queremos que o Senhor venha ao nosso encontro na noite desse domingo, nos dê sabedoria para andarmos de conformidade com o Teu chamado, com o Teu Evangelho, e que aprendamos com Ele, porque Ele é o poder do Senhor, em Cristo, para salvar. E queremos viver nessa fé, que vai a cada dia crescendo, até um dia ser dia perfeito. Muito obrigado por Jesus. Oramos no nome dele. Amém.